Olá a todos. Estou aqui ao lado de uma grande sumidade, Dr. Davi Wippe, infectologista. Para quem não me conhece, eu sou Ivan Hollenberg, sou diretor da Live Demo, estou junto com a Maria Juliana MWC desde o começo e tenho a grande honra de ter liderado hoje, talvez, dos maiores encontros do MWC. E hoje o MWC é o segundo maior evento do mundo na nossa área, Brasil. E somente com a classe médica, que os outros eles têm toda a classe estética. Então eu considero literalmente, como o Brasil é o segundo nessa área da cosmetria, né, da estética, podemos considerar que estamos ali quase que no primeiro lugar mesmo. É um evento de grande importância e um evento de grande importância merece grandes temas, grandes profissionais e é uma honra recebê-lo aqui. Eu tenho o prazer de ser padrinho e ter uma madrinha com a Marina Miranda que intermediou a nossa ligação. Eu sou um fã do seu trabalho, da sua pessoa, do seu posicionamento, sempre ético, íntegro e da qualificação técnica profissional, né, como infectologista. Então, brevemente, eu resumi quem é o Davi, né? Se eu pegar o currículo dele aqui, nós vamos ficar uma madrugada. Doutor Davi, primeiro eu queria que o senhor, se quisesse apresentar mais, ficasse à vontade e dissesse para nós o que já foi dito pelo próprio senhor na plenária, para quem não participou, qual a importância dessa relação, dessa interseção entre as especialidades, aquelas analogias que o senhor utilizou, que eu gostei muito, do ortopedista e do outro especialista, né? E não desmerecendo as outras áreas, mas tornando a excelência mais excelente. Eu acho que esse é o objetivo nosso em vida, como propósito, como ser humano, e a humildade e o orgulho, ele tem que ser deixado de lado, senão a gente pode prejudicar o nosso bem maior, que é no juramento de Hipócrates, que é o nosso paciente, que é o nosso bem maior. Primeiro, muito obrigado pelo convite. E a Marina, minha relação com ela é umbilical. Você deve estar perguntando por quê, né? Eu vi a Marina na barriga da mãe, da Terezinha. Eu sou padrinho de casamento dos pais dela. Então, que são pessoas muito próximas, e com isso a Marina é uma pessoa que eu gosto muito, esteve sempre ao meu lado. Mas primeiro eu achei muito curioso o convite e até eu não entendi direito. Falei, imagina convidar 2 infectologistas para falar num congresso com essa moldura. Quando eu cheguei aqui, eu percebi que havia uma proposta de um grande avanço que você teve a competência de perceber logo, que é como é que nós podemos fazer juntos melhor. Isso é um desafio. É um desafio de várias formas que possa ser entendido. Primeiro é você expor que talvez os procedimentos possam ter complicações. Ninguém que faz procedimento... Quanto mais faz, mais tem. Agora, só não tem complicação quem não faz. Aí é fácil. Agora, eu costumo dizer que o médico competente é aquele que enfrenta os dissabores, enfrenta o que deu errado, que muitas vezes não é de responsabilidade dele. É uma descontaminação que não foi adequada, um ambiente que não é o melhor, e ele fez o procedimento, mas no final ele se responsabiliza. Então, sair desse evento com uma proposta de protocolo, onde as múltiplas especialidades contribuirão para que nós tenhamos uma prevenção adequada, um diagnóstico muito bem feito e o tratamento. Esse tratamento sempre vai ser, no mínimo, a 4 mãos. De quem intervém, que é o cirurgião, o plástico, o dermatologista, e quem cuida das complicações. Sem dúvida, das complicações, a maior é a infecção. Eu tenho alguns insights que pairam na minha mente e eu não deixo eles passarem. E pode chamar até de mensagens de Deus, né?
E eu recebi esse insight, prontamente entrei em contato com a Marina. Ela também não entendeu muito o convite, mas ela aceitou. E eu sou meio assim, viu, Davi? Eu digito uma palavra e a pessoa tem que entender o texto. Mas, na verdade, o objetivo era esse, a gente conseguiu alcançar ele com maestria. Tanto é que você viu o tanto de elogios que teve após até pela diretoria, dizendo ser talvez a melhor aula até hoje do nosso congresso. E ali eu raciocinei, gente, o meu propósito é qual? Né? É fazer bem ao paciente, mas fazer bem a qual custo? E se não der certo? Eu sofro mais que o meu paciente quando não dá certo. E por que não usar recursos, instrumentos, ferramentas capazes, fortes, potentes ao meu lado, se eu tenho esse potencial, seja por um bom relacionamento ou seja por uma contratação? Eu acho que é uma negligência da minha parte, como ser humano e como médico, eu não ter isso ao meu lado. Então eu saí dessa plenária muito motivado, primeiro em ter a Marina e o senhor colados aí ao nosso lado, porque graças a Deus nós temos aí quase que 60, 70 mil pacientes atendidos em 5 anos, numa clínica que começou do zero e tivemos algumas complicações, mas com pouca repercussão. Eu acho que isso tem muito de Deus e também muito do trabalho, né? Da profilaxia. E o senhor que participou de secretarias de saúde e do ABC, como o senhor é reitor, a gente sabe que antes de haver as tecnologias, 90% dos diagnósticos eram feitos com anamnese e exame físico. Hoje você vai nos consultórios, a maioria não faz exame físico, é anamnese, né? É muito exame. E o melhor tratamento é a profilaxia, não o tratamento em si. Então, saímos daqui também com uma ideia de visão, tempo e ação, que é o protocolo que o Dr. Davi, a doutora Marina, junto ao MWC, junto a mim, a gente vai disseminar isso a nível nacional, quiçá mundial, para que a gente preserve vidas e preserve complicações, como mesmo o senhor disse, qual é a dor. Imagina, uma paciente que a estética é complexa, a paciente está bem, ela está bonita e ela sai pior. É diferente quando você vai numa situação em que você está numa causa leve, moderada ou grave de insuficiência, né? Já com expectativas de vida baixa e tem o tratamento. Na nossa área, eu sinto que, apesar de brincarem que a dermatologia é uma brincadeira, é um médico que é mais superficial, estético, é uma área que mexe muito com a mente, num momento onde a mente está mexida, pós-Covid, né, com a tecnologia superabundada e o nosso cérebro não está preparado para essa nova geração de tecnologias e ações. Só o controle mesmo da sabedoria da idade do senhor, do meu pai, para dizer, filho, é só você desligar o celular, filho, é só você dar uma diminuída. Mas fala isso para nós, né? É um pouco mais complexo. E tudo isso culminando junto a uma associação, então, de especialidades para que a gente trate de forma que, além de melhorar, que é o nosso objetivo inicial, é não piorar. Porque quando se fala que o paciente está doente, ou ele piorou, ou ele teve uma infecção, ou ele teve uma necrose, eu vou dizer para o senhor, eu sofro por 6 meses. Se eu tiver um paciente a cada 6 meses, eu passo o ano inteiro sofrendo. Então, para mim, eu tenho que entender como que eu rarefaço o meu sofrimento. Me afastando daquilo que me faz sofrer, eu não vou parar de trabalhar. Ou me agregando a pessoas que tragam protocolos eficientes, eficazes e manejem da melhor maneira e da maneira mais correta, junto, de repente, até uma terapia, alguma coisa conjunta. Mas o próprio médico, principalmente o infecto, é um terapeuta. Né? Tem que ter paz, tranquilidade, pegar no colo. Quando o senhor fala que um tratamento ou não tem fim,
como a micobacteriose, a tuberculose, né? Ou quando o senhor fala que tem 1 ano de tratamento, você imagina eu que passo assim, ó, daqui 3 dias está desinchado, tá tudo certo. Ela chegar na clínica e falar, ó, agora você vai ter que tomar 1 ano de antibiótico. Bom, primeiro eu vou te dar um exemplo, um conselho, uma sugestão de autoflagelo. Quando eu acho que eu errei, eu fico me dando chibatada. Eu não sei lidar com erro. Então isso me faz ter temor do engano. Quando eu tenho temor, eu sou um indivíduo mais precavido, eu sou mais atento. Eu falo que eu erro pouco em medicina, porque eu morro de medo de errar. Eu acho que esse é um bom conceito para ajudar a entender qual é a relação. Você vem falando sucessivamente de algo que para mim também é muito importante. Você está falando de religião, eu estou falando de fé. Eu sou um indivíduo que eu tenho muita fé. Em momentos difíceis da minha vida, não foram poucos, a fé me ajudou muito. Vai sair um podcast daqui a poucos minutos que a entrevistadora veio conversar comigo do burnout. Algo que me aconteceu no momento da minha vida onde eu era reitor de uma universidade que precisava de recursos. Eu coordenava a pandemia em São Paulo, estava sendo super atacado por diversas áreas da sociedade, e uma clínica com 75 pacientes internados ao mesmo tempo com Covid. Então, eu cheguei no meu limite. Mas eu acho que nós temos desafios. O primeiro desafio é tornar a medicina acessível ao maior número de pessoas possível. A medicina requintada, a medicina estética, ela precisa ser acessível ao maior número de pessoas possível. Para isso, você tem que ter o terceiro valor, que é sustentabilidade. Como é que você transforma o teu negócio em algo sustentável que poderá beneficiar o maior número de pessoas? A minha carreira profissional ela é muito heterogênea. Do ponto de vista acadêmico, não dá para ser mais do que reitor. Tenho mestrado, doutorado, livre docência, professor titular. Em termos de gestão pública, eu fui secretário de Estado 3 vezes. Só faltou ministro. E em clínica privada, minha clínica completou 46 anos. É disso que eu estou falando. Né? E como é que legado. É um legado, mas como é que você faz? Primeiro, essas 3 pilares básicos, né? E depois você se mantém absolutamente dentro dos padrões daquilo que você acredita. Eu não faço concessão. Isso chama propósito. Eu não faço concessão. Eu não faço negociata. Essa é uma boa definição. E você não abre brechas. Não tem brecha. E a outra, que eu acho que é muito reflexiva, você tem que ter um caminho traçado retilíneo. Não tem atalhos. Para chegar onde nós estamos chegando, é uma história. E nós pretendemos deixar um legado. Mas em cima do quê? De ética, de competência, de carinho, de acolhimento, de afeto. É bem o que você falou. Uma pessoa vai em busca de ficar mais bonita. De repente ela se surpreende com um diagnóstico que ela mal entende e com uma proposta de tratamento longa e muitas vezes interminável, porque não tem cura, com perdas. E a gente não previsibiliza isso porque é raridade. Se eu previsibilizar todas as raridades, né? Mas tem um fato fundamental. Como é que eu vejo? Eu vejo o profissional da área de estética normalmente muito competente. Ele é muito habilidoso e o resultado é muito bom. Então, é difícil saber lidar com esse sucesso. Agora, o médico bom é aquele que não foge, que na hora que encrenca, está do lado. Então, os desafios que nos tornam cascudos, é a palavra, né? Preparados. Pele dura. Pele dura. E eu vejo que toda vez que eu estou saindo de um burnout, há um tempo já, saindo há um tempo, e é sobrecarga. Toda vez que a gente entra em sobrecarga, o burnout chega. É a falta do equilíbrio, né? Vou contar uma história de agora. A entrevistadora, ela se emocionou e no final ela me falou: eu nunca vi médico ter coragem de falar das suas deficiências. Eu falei: sabe por que eu falo?
Porque as pessoas precisam entender, primeiro, eu não sou Deus. Somos homens. Ó, eu sou como todo mundo, com as fragilidades, com as dificuldades, e eu precisei ser tratado. E o psiquiatra, o Wagner Gattas, ele falou, precisa tomar esses medicamentos e precisa se afastar. Eu falei, aham. Você afastou mais ou menos. Zero. Continuei coordenando a pandemia. Não funciona, não resolve. Então, tratar burnout, que é o que nós estamos falando, tomando medicamento, continuando... Foi o que eu fiz por muito tempo. Só que chega uma hora que não dá certo. Não tem jeito. Aí, a entrevistadora falou, você fez terapia? Eu falei, não fiz, não, porque eu não acho importante. Que eu precisaria fazer 12 horas por dia, 8 vezes por semana. Você ia perder o tempo do... Então, como é que você lidou com isso? Perseverança e fé. É assim que funciona. E cuidar mais de si mesmo. Isso eu sou meio relapso. E uma coisa que eu digo, professor, e que eu tenho vivido muito, e que não é sobre religião, é sim sobre Jesus Cristo. Eu li o livro do Augusto Cury e foi lá que eu mudei um pouco. Meu pai e meu avô agnóstico, né? O médico, ele se torna muito cético, porque a escola médica, a ciência, ela te mostra a genitude do universo através da ciência, né? E não comenta sobre a história bíblica, a história de Jesus Cristo, não querendo entrar em religião, mas foi um caminho que me trouxe uma paz plena, onde eu entendi quem eu sou, para quem eu vim, qual é o meu propósito, quais são os meus mandamentos, quando eu fugir deles, o que vai acontecer comigo, e isso nada mais é do que a gente quando era menino. Você lembra quando a gente era menino? Sem preocupação, sem estresse, fazendo só coisa boa, não tendo maldade, não tendo pessoas nos assediando para encurtar caminhos. Que muitas vezes você está na inércia e no flow das coisas. Sabe como você tem que entender, só tem um jeito de explicar o que nós fazemos. Missão. Se você não entender e as pessoas que convivem com você não entender que isso é missão, não tem jeito. Eu tive uma pessoa que, coincidentemente, entramos no mesmo táxi ali no evento da Fotona e eu acho que ela não gostava de mim. Mas eu estava inspirado em responder. Às vezes eu estou inspirado em ficar em silêncio, que o silêncio basta, né? E às vezes eu estou inspirado em discutir até finalizar ela não ter mais perguntas que se fazer para mim, porque não tem como ela ganhar aquela disputa. Mas eu estava inspirado nesse dia. E ela me perguntou no final, para que você quer tanto? Não tá bom já o que você tem? Eu falei, pergunta para cima, pergunta para dentro. Quando a gente vem para uma missão, o nosso propósito, o nosso maior prazer é seguir essa missão. Se tira isso de nós, é igual tirar de um pai nosso que está acamado, com algum presente que ele gosta. Você acaba por finalizar a vida dele, né? Então, eu vejo isso muito. No meu plano de carreira, está muito bem definido como esse MWC Brasil 25. Eu tenho imagem minha em 10, em 20, em 30, em 50. E a partir disso eu faço um business plan invertido e traço a meta. E o meu objetivo, nós estamos com a Santa Casa de Misericórdia no Rio de Janeiro, 1.500 metros quadrados. Eu vou criar a primeira clínica igual a minha, de São Paulo, do Rio de Janeiro, classe A, mas só para quem não tem condição. E eu sempre na faculdade pensava em meios que a gente pudesse ajudar as especialidades, que é onde se tem a sobrecarga da operação sanitária, né? O básico é muito bem feito, o terciário também, o secundário acaba sobrecarregando. Tanto é que eu criei na época, junto com Tamar Borges, você deve conhecer. Muito, das Santas Casas. E o meu tio-avô, que aliou ele ao MDB na época, não sei se você lembra do Roberto Hollenberg. Claro. Foi secretário do Orestes Quercia. E o meu sonho era poder trazer solução, então isso vem já de menino, né? E o nosso próximo passo, doutor, aqui na Human Clinic, hoje, você tem tratamentos muito valiosos, mas eu trouxe já programas mensais com valores menores de R$1.000 para dar acessibilidade. E o próximo passo meu, e que muitos batem de frente, é tornar acessível com alta qualidade. E não acessível a qualquer custo, de qualquer forma, né? Com qualquer profissional, com capacitação. E nisso eu venho liderando uma cultura dentro da minha empresa,
né, da Human Clinic, onde eu tenho hoje 60 missionários e não mercenários, em que eu faço trabalhos semanais de conversa, culturalização, além da parte técnica. E depois entra a parte gestora para poder me ajudar nesse legado, que carregar ele sozinho não é fácil, né? Veja, é aquilo que eu te falei. Se não entender como missão, as pessoas vão lá. Esse final de semana, uma conversa dura, familiar, né? As pessoas me cobrando, meus filhos, meus netos, que eu trabalhe menos. Eu falei, olha, são opções, né? Eu tenho 3 estentes, no meio da Secretaria de Saúde, eu dei 3 estentes. E quando eu fui convidado para coordenar a pandemia, as pessoas da minha família me falavam. Você vai piorar. Eu falei, eu tenho uma de 2 escolhas. A primeira é ficar escondido debaixo da cama. E outra é fazer o melhor que eu posso. A segunda é fazer o que eu sempre fiz, enfrentar. E de repente, talvez o melhor que poderia estar ali era você. Então, você poderia ser, como é que é, onisciente, né? Você poderia se esconder ali mesmo, mas a gente não se esconde de nós e de Deus, né? E aí veio a pergunta, que vem sempre, né? Quando é que você vai parar? Para quem eu? Quem vai me Quando, parar? Marina? Quem vai me parar é a vida. E olha que história interessante. Há 1 ano e meio atrás, eu tive um convite da Redditor para coordenar infectologia no Brasil inteiro. São 79 hospitais, 14 estados. Então me perguntaram, por que você aceitou? Vem aquelas coisas, né, sempre na frente. Quanto é que custou o teu passe? e a resposta é... Muitas vezes não tem preço, é valor. Vocês não estão entendendo. Primeiro, que eu acho que esse convite é honroso, porque foi feito a mim. Isso me honra. Segundo, é muito bom para quem trabalha comigo. Cria um espaço imenso. Terceiro, vai pôr a infectologia em outro patamar. Em outro patamar. Agora, é bom mesmo, é para a minha geração. Porque na minha idade, a maioria das pessoas ou está fora ou foi tirado fora. E eu estou começando. Que legal. Você sabe que isso foi interessante porque eu... Olha, desculpa te interromper. A felicidade da vida é poder viver ela intensamente, diariamente. E você trazer um renovo para a sua vida no momento de carreira que você está, no momento de vida, no momento de idade e de status, para mim, não tem preço. E isso serviu, foi algo que estimulou outras pessoas. Eu encontro médicos mais jovens que me dizem, é possível. Claro que é possível. A idade não faz nenhuma diferença. Agora, é uma decisão de princípios e de vida, que é nisso que eu sempre acreditei. Então, o que vai me parar? O que vai me parar, Billy? Enquanto eu tiver lucidez, locomoção já está um pouquinho mais difícil. Mobilidade, eu vou fazer o que eu sempre fiz. E eu tenho uma outra, para a gente finalizar, eu vi meu avô trabalhando com 88 anos, o Ivan Hollenberg, que a gente comentou, que foi do CRM, inclusive, trabalhando em Anasarca. E aquilo ali me deixou uma marca muito grande. E eu vi meu pai, na época jovem, dizendo que não poderia largar o consultório mais de uma semana, porque senão ele teria prejuízo. E aí eu venho trazer uma novidade, não vou contar agora, mas eu vou trazer um formato onde os médicos possam se unir, apesar da classe desunida que temos, e a gente possa fazer com que a nossa clínica também se torne uma empresa sem perder a nossa identidade, sem perder o nosso trabalho amoroso, sem perder a coordenação e colocar isso dentro de uma liga e fazer um valuation em cima de todo o negócio. Então, é querer mudar um pouco a história para que possa se viver mais tempo, com mais qualidade de vida e depender menos do dinheiro. Eu sempre falei uma coisa. A minha filha do meio, a Carol, até um negócio bacana, ela está com uma empresa chamada Bitreat. O Bitreat é uma empresa de medicina de luxo. Então, ela faz a intermediação de pacientes. Eu tenho muitos pacientes de fora do estado e fora do país. Então, ela agiliza a chegada, a saída e a instalação. O indivíduo que vem para o Brasil ou vem para São Paulo, ele é operado, ele não sabe o que fazer depois. Quando ele precisa do apoio de aparelhos, pior ainda. E a outra coisa muito interessante é que ela consegue remover qualquer paciente de 80 países com muita rapidez. Que legal. Muito. Então, eu não gosto do termo, que é o turismo médico. O termo é ruim, mas porque parece pouco, e é muito.
Isso inclui check-up. Até pelo fato do Brasil ser um país icônico na medicina. Teve onde nós chegamos. Teve um momento anterior que nós estávamos até imaginando que esse paciente tivesse um passaporte de entrada do Brasil diferenciado para cuidar da Olha saúde. que legal. Porque nós somos grandes centros. Grandes centros. E essa minha filha foi num congresso nos Estados Unidos, onde diversos países apresentaram Essa dinâmica. Os seus produtos. E é muito interessante, porque nós estamos muito atrás. Aí é um potencial imenso. Eu trabalhei em Angola 17 anos. Eu era coordenador das Eu tenho uma família de crianças lá. Pois é. Então, 17 anos eu coordenei as endemias e epidemias em Angola. E a partir daí, eu comecei a trazer pacientes para o Brasil e levar médicos para treinar os angolanos. Você já era o Sem Fronteiras. Sem Fronteira há muito tempo. Então, nessa área que você está dizendo, eu acho que, primeiro, tem que ter competência. Depois tem que ter criatividade. E terceiro, não se conformar com o que dá errado. Essa minha filha um dia chegou no consultório, ela falou, pai, eu vou dizer quem é você. Você trabalhando, você tem receita. Você morto, nós vamos ficar mais ou menos. Você doente, é despesa. É isso que você estava falando. O médico é isso. E eu vi isso no meu avô, no meu bisavô, no meu tataravô contado pelo meu bisavô e no meu pai. Eu falei, eu não vou continuar esse ciclo. É isso aí. Eu vou mudar esse ciclo e mudar essa geração. Mas é isso. Depois teve consequências muito interessantes depois dessa conversa. Eu falei, agora que eu vou te matar, depois de eu te matar, o que você quer? Ela falou, eu quero que você se organize e deixe que pessoas te ajudem. Então mudou todo o meu esquema de consultório, de gestão. Mas é bem bacana. Mas é bom. E eu gostaria muito de conhecer essa sua filha. A filha Carol é uma... Se puder, Márcio, me passar o contato dela. Doutor, muito obrigado pela sua presença, pelo seu tempo. Depois dessa conversa, eu tenho certeza que a Marina foi a grande ponte, mas o teu prazer está nisso. Eu tenho certeza que o seu coração agora está batendo de forma glamurosa, de forma feliz e honrosa. E eu acho que a gente está na Terra, se não para outras coisas, mas principalmente para isso. Minha cabeça já imaginou 1000 novas situações. E vamos em frente. De desafio que nós sempre vivemos. Obrigado pela oportunidade. Obrigado a você.